Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém? Levante a sua mão direita lá em cima, se você pode, e diga assim comigo: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, abrace aí pelo menos duas pessoas e diga: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Diga, fica melhor se você disser: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Aleluia. Você de perto, você de longe, que acompanha pela internet, Deus te abençoe aí aonde você estiver. Graças a Deus. Amém. Pode tomar o seu assento e abre a sua Bíblia comigo. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho extensa. Então, tome o seu assento, abre a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 5, e encontre o versículo 21. Glória a Deus. Marcos, aleluia, capítulo de número 5 e o versículo 21. Glória a Deus. Quem encontrou com o sinal, diga amém. Aguardar mais um pouquinho. Quem não encontrou, o telão vai dar um help aqui. Mas se você puder encontrar na sua Bíblia, é um privilégio. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. O capítulo 5, segura no 21 aí, o capítulo 5 de Marcos, ele representa um dia na vida de Jesus. É um dia com Jesus. E nesse dia aqui, o Senhor, ele liberta o endemoniado de Gadara, da possessão de demônios. Ele cura, restitui a saúde na mulher do fluxo de sangue. E ele traz a filha de Jairo de volta à vida. Então a gente aplica assim: se você puder passar um dia com Jesus, você corre o risco de vê-lo expulsar os demônios, mudar as circunstâncias e trazer de volta à vida aquilo que já morreu. Jesus, ele é poderoso. E eu quero me destacar nas duas últimas histórias, a da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo, e chamar a atenção num ponto diferente do texto. E aí então, de forma bem prática, eu quero aplicar na sua vida. Versículo 21, Marcos capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Diga para alguém que está do seu lado assim, diga: do outro lado tem muito mais coisas que você nem imagina. Aleluia. Glória a Deus. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Ela dizia: se tão somente eu tocar nas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já aliviada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver o que isto fizera, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou,
vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela somente dorme. Diga graças a Deus até aqui. Levante o seu rosto e preste atenção. São duas histórias, dois momentos no ministério de Jesus muito conhecidos de todos nós. Um dia com Jesus, demônios saem, circunstâncias são mudadas e a vida é devolvida e a morte já não existe mais. A história última, que é a história de Jairo, é no mínimo engraçada e curiosa, porque quando ele está em casa e vê que a sua filha está convalescendo, e vê que a sua filha está morrendo, ele vai em busca de Jesus. Ele vai em busca daquele que já há muito nas cercanias, regiões, sinagogas e pregações, ouvia-se falar que tinha poder e autoridade para reverter circunstâncias até mesmo na hora da morte. Quando Jairo consegue chamar a atenção de Jesus, veja, há muito mais do outro lado do que você pode imaginar. Segue com Jesus, confia em Jesus, fica com Jesus. Tem muito mais do outro lado do que você pode imaginar. Quando Jesus está desembarcando, uma multidão cerca Jesus e todos queriam estar perto de Jesus, tocando Jesus, ouvindo a Jesus. Jairo percebeu que havia uma multidão, uma barreira de gente impedindo que ele chegasse. Mas a abordagem dele foi interessante. No versículo 22 diz que ele se aproximou, e há um destaque no texto: um dos principais da sinagoga, que se chamava Jairo. A primeira vez que eu estudei esse texto aqui, existe um comentário de Flávio Joséfo que diz que pode, em potencial, pode ser que Jairo ocupasse uma função entre os principais da sinagoga, de uma certa influência na época. E uma das funções dos oficiais da sinagoga era conduzir a liturgia da sinagoga. Flávio Joséfo não afirma se Jairo seria o líder, ou um auxiliar, ou um membro direto de influência, mas é bem provável que ele estivesse presente no dia em que Jesus entrou na sinagoga para falar do batismo de João, foi resistido no seu discurso, e eles tentaram jogar a Jesus de um abismo. Então é bem provável, pode ser, porque existe algo nos evangelhos chamado de harmonia nos evangelhos. E como o primeiro evangelho registrado é o evangelho de Marcos, Marcos é o primeiro evangelho registrado. Mateus e Lucas se baseiam nele, e Lucas ainda tem a ajuda de uma investigação jornalística, e João se destaca dos outros três. Marcos é a base dos evangelhos, e dentro da harmonia nos evangelhos, a entrada de Jesus na sinagoga é narrada em Lucas 4, e a menção de Jairo e a experiência de Jairo com Jesus está em Marcos 5. Então há uma proximidade de capítulos. Joséfo sustenta que possivelmente ele pode estar ali em alguma função. Eu fecho isso para entender uma aplicação bíblica e revelada. Qual é? Não importa em que circunstância, não importa como você chega em um culto, não importa como você vem parar aqui, aproveite o tempo que você puder estar aqui. Aproveite todo o tempo aqui, cantando, adorando, exaltando, respondendo o altar. Por quê? Porque se o que Flávio Joséfo diz é verdade, e se Jairo esteve lá, Jairo ouviu Jesus pregar dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para
curar e pôr em liberdade cativos e liberar oprimidos do diabo. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu quero acreditar, porque é esse o efeito, que quando Jairo chegou em casa e viu a menina morrendo, ele disse: eu ouvi lá na igreja, quem é que pode reverter essa situação? Alguém aqui entende o que eu estou falando? Diga alguma coisa. Aleluia! Você tem total autoridade depois desta noite de chegar em casa e dizer: eu estou trazendo uma palavra de um Jesus que tem a palavra, e quando ele fala, tudo pode mudar. Alguém diga alguma coisa aí. Jairo teve uma ideia. Eu ouvi de alguém que pode reverter. Então às vezes você vem para o culto, não pode ficar desligado, você tem que ficar conectado, que em algum momento você vai enfrentar uma situação difícil lá fora, e a voz do pregador, a voz do louvor, a voz do pastor vai gritar no seu ouvido: clama por Jesus, que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Até aqui diga graças a Deus. Olha que situação curiosa. Você já ligou para o 911 alguma vez? Desesperado? Você já passou por alguma situação? E você ligar para o 911 e dizer: pelo amor de Deus, corra aqui. Está morrendo, está partindo, bateu, tem fogo. Você já imagina o 911 falar assim para você: a gente vai, mas daqui uma meia hora, uns 40 minutos a gente chega aí. Jesus, uma multidão o cercava, mas a Bíblia diz no versículo 22 que algo chamou a atenção de Jesus: a postura de Jairo. Porque Jesus não fica parado diante de alguém que está prostrado e adorando. Jesus não fica parado diante de alguém que se prostra aos seus pés em desespero e em esperança. Um homem e uma mulher prostrado em adoração chama mais a atenção de Jesus do que uma multidão lhe apertando, do que uma multidão lhe oprimindo, do que uma multidão lhe empurrando. Vai curar ou não vai? Vai mexer ou não vai? Vai mudar minha circunstância ou não vai? O Senhor é Deus ou não vai? Enquanto a multidão empurrava, Jairo se prostrava. Quando ele viu a multidão, disse: não tem jeito. Ele se prostra e aos pés de Jesus. Ele não podia ver a Jesus, a multidão era muito grande. Então ele se prostra, porque é assim que a nossa fé se move. Tem hora que você sabe que o Senhor está ali, que o Senhor está fazendo. Estou trazendo isso para um contexto muito simples, de uma realidade que a gente vive. Quando você está diante de uma circunstância e você diz: aonde está o Senhor? Jairo não podia ter acesso, a multidão não deixava. Então ele se prostra e ele começa a falar consigo mesmo: eu tenho uma filha que está morrendo. E a Bíblia diz: Jesus sai do meio da multidão. Jesus sai do meio da multidão e ele rogava, dizendo: está morrendo, venha, põe a mão para que ela viva. E disse Jesus, e a Bíblia diz no versículo 24: e foi Jesus até Jairo. Percebeu a diferença? A adoração nos pés dele tira ele do meio da multidão. Não vem empurrando, não vem constrangendo a Jesus, vem adorando. Qual o seu problema? Minha filha está morrendo e eu preciso de ajuda. Aí Jesus diz: eu não sei se você percebeu, a hora que eu estava vindo de lá para cá, me deram uma batida aqui, rapaz, e eu fiquei curioso para saber quem era. Aguenta as pontas que eu já vou lá. Deixa eu só ver quem era aqui. Você consegue, quando Jesus diz: espera, eu já vou lá. Deixa eu só ver o que aconteceu comigo aqui atrás. Alguém me tocou e muito poder saiu de mim.
Já estou pedindo aqui para procurar quem foi, ninguém está encontrando. Aguenta que eu vou procurar quem é que fez isso comigo. Até aqui tudo bem, você conhece a história, porque eu preciso começar a concluir, então eu quero dar uma versão de trás para frente, como eu falo. Sabe quando você ouve uma pessoa falando no telefone? Você ouve alguém no telefone, ok? Mas você não está ouvindo quem está do outro lado da linha. E se alguém diz assim: o problema é seu, quem mandou você fazer isso comigo? O que você tem como interpretação? Pô, tá brigando com alguém ali, rapaz. Nossa, tá feio, parece que é uma coisa. Oi, tudo bem? Como é que você está? A namorada dele acabou de ligar. Muda todinha a voz, fica molinho, molinho. Você não sabe quem está do outro lado, mas pelo que você vê da resposta no telefone, você, opa, tem alguém, tem uma situação, tem um estado. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu gosto de falar nessa história numa outra pessoa. A gente conhece o ponto de vista de Jesus, a gente conhece o ponto de vista da mulher do fluxo de sangue, a gente conhece o ponto de vista de Jairo, mas tem um ponto de vista da filha. Tem um ponto de vista da menina. E eu não vou nem estimular a curiosidade, nem teologizar, porque não vale a pena, mas o nome dela nunca foi Talita. Talita é uma expressão que com o aramaico e o grego junto diz: menina, levanta. O nome dela não é Talita, embora se chamam Talita. Apenas a título de curiosidade. Quando ele diz Talita cumi, ele já está dizendo que quer dizer: menina, levanta-te. Está no texto, não precisa nem muita força, mas não é o caso agora. Mas a filha, vai lá no ibate que você pega. Mas a filha, imagine que você pode conversar com a filha. E você diz assim: menina, já sabemos a história do seu pai. Já sabemos a história e toda a resistência que ele encontrou pelo caminho. Mas nós queremos ouvir de você. O que aconteceu aqui na sua casa? E aí Talita diria assim, o testemunho da menina: faz o caminho de trás para frente, ok? Imagina que tem alguém atrás da linha, agora você vai saber o que aconteceu. E Talita talvez diria assim: eu não me lembro de muita coisa, mas eu me lembro que eu me senti muito mal, e as minhas forças estavam indo embora. Eu não me lembro de ter me sentido assim antes, mas de repente as coisas não significavam muito para mim, e eu ouvi alguém dizendo: parece que ela está morrendo. Então de repente eu não tive mais forças. Foi então que o meu pai entrou. Quando o meu pai entrou, algo nele estava diferente. O rosto dele, a atitude dele. E eu percebi que mesmo na minha dificuldade, o meu pai não aceitou o meu estado. E ele sempre me dizia: ela é tudo o que eu tenho. Essa menina é o meu coração fora do corpo. É o brilho dos meus olhos, é o meu abraço no final de cada dia. Eu não aceito isso. O que você percebeu, Talita? Eu percebi que o meu pai não desistiu. Ele saiu de casa para encontrar uma solução para o nosso problema. Oh meu Deus, você não sabe ainda, mas você aqui esta noite é meio Jairo. Talvez você não tenha uma filha morrendo, mas você tem uma circunstância lá, e você saiu de casa hoje porque você olhou para o problema e disse: problema, eu vou buscar aquele que pode mudar esta circunstância. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está aqui esta noite. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Quantos acreditam nesta palavra, digam glória a Deus. Aleluia. Quero profetizar que o teu olhar, eu quero profetizar que o teu olhar para a empresa, para o processo, para o casamento, para os filhos, eu quero profetizar que aquele teu olhar que declarou: isso não fica assim, eu tenho um Deus que muda.
Eu tenho um Deus que faz, e eu vou buscá-lo no altar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não tem uma pessoa que se prostre em adoração que não chame a atenção de Jesus. Esta noite é noite de chamar a atenção de Jesus. E Talita diria: e foi assim que meu pai saiu. E minha mãe disse: vai aonde, homem? Eu vou buscar aquele que pode. Eu ouvi lá na igreja, parece, eu não sei se ele cantou, se ele pregou, mas dentro da cabeça de Jairo tinha a voz de Jesus dizendo: posso curar, posso curar, posso curar, posso curar, posso curar, posso curar. Aquilo não saiu da mente dele. Segundo, Talita, o que mais você destaca na vida do seu pai? Ele disse: o meu pai é um homem de estrutura, de confiança e de fé. E o meu pai sabe descansar debaixo de uma palavra. A fé do meu pai é impressionante. Eu posso estar usando Jairo, mas eu posso estar usando uma Jaira. A fé da minha mãe, a fé da minha avó, a fé do meu pastor, a fé do meu pai faz total diferença. Porque um pai desesperado por uma filha morrendo, a mulher do fluxo de sangue pelo menos se arrastava. A menina nem para se arrastar se arrastava. E aí o Senhor Jesus disse: Jairo, vou contigo para casa. Só espera um pouco, que eu vou atender uma mulher moribunda, com sangue que não se... Ei, ele não entrou em desespero. O senhor não tem compaixão, o senhor não tem sensibilidade. É uma menina que está morrendo, é uma menina que está em desespero. Veja o perfil diferente da mulher Ciro-fenícia de Nação, filho de Davi. Não, fica aí, porque quem está debaixo de uma palavra, quem está debaixo de uma palavra, não briga, não xinga, não confronta. O que você está fazendo aí, Jairo? Jesus diz que vai para casa. Eu vou só esperar, porque ele não é homem para que minta. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Eu venho aqui esta noite para dizer a alguém: Jesus não é homem para que minta. Quem está debaixo de uma palavra vai sair daqui de mãos dadas com a palavra. Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? Meu Deus, aleluia. E em último lugar, para a gente orar, Talita, os que podem, nós vamos encerrar. Ministério de Louvor pode estar comigo. O que você destaca no seu pai? Primeiro, quando ele identificou o problema, ele saiu em busca da solução. Não ficou batendo cabeça. Ele foi para o lugar que tinha que ir. Ele pegou a direção que tinha que tomar. Ele veio para o lugar que alguém que conhece Deus tem que estar. O que se destaca? É que o meu pai sabe descansar debaixo de uma promessa. Ele sabe esperar numa palavra. Terceiro e último, não vou nem comentar, que é muito simples. O que mais que te chamou a atenção, Talita? É que ele só voltou depois que ele encontrou a solução. E disse Jesus: vou contigo para casa. Aonde está isso, pastor? Na autoridade da palavra, na ousadia das tuas atitudes, naquilo que você profetiza com os teus lábios. No nome de Jesus poderoso, que você sai desta casa depois do louvor, depois da pregação, depois da oração, você se ergue valente com ousadia, cabeça erguida, não de orgulho, não exaltado, mas certo de que o que está com você é maior do que o que está lá fora, te esperando. A Ele seja a glória, a não ser... Agora vem, vou fechar. Quando Jesus chega na porta da casa de Jairo,
Não, morreu. E Jesus, parafraseando, dentro do texto, é pegar o texto, explicar de uma forma que o sentido é o mesmo, que não comprometa a verdade. Parafraseando, estava morta quando ele chegou lá, mas depois que ele adorou, eu disse: descansa que ela só está dormindo. O quê? 2 pegaram, 3 pegaram. Meu irmão, quando você chegou aqui esta noite, pode ser até que estava um caos, pode ser até que te disseram não, mas vão ter que te dizer sim. Pode até que tenha um caos, mas vai mudar esse caos em bênção. Você pode até chegar aqui com a palavra de morte, mas você vai voltar com a palavra de vida. Assim diz o Senhor. Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? E agora, Jesus, fica tranquilo, estava morta até ele começar a adorar. Quando ele começou a adorar, eu só deixei dormindo e vim para terminar o serviço. Por quê? Porque Jesus sempre termina aquilo que ele começa. Ah, meu Deus, quando você chegar em casa esta noite, a glória de Deus vai estar te esperando lá. Quando você for ir para casa esta noite, a glória de Deus vai entrar com você pelo portão, pela porta, pelo elevador. Oh, meu Deus do céu, vai entrar com você. Algumas pessoas esta noite voltarão para casa e a glória de Deus vai permanecer no seu carro, vai com você no carro, e você vai descer debaixo de autoridade. E tudo aquilo que estava travado, quem crê recebe, vai destravar. Tudo aquilo que estava impedido vai abrir. Tudo aquilo que estava amarrado vai ser desatado agora. Quantos acreditam em milagre? Oh, levanta as 2 mãos lá em cima. Se você acredita em milagre, levanta as 2 mãos lá em cima. Rabacarão orobochá. Diga comigo: querido Jesus, eu me arrependo de todas as vezes que o meu desespero falou mais alto do que a minha adoração. Eu recebo esta palavra e eu reconheço que as coisas estão voltando para o lugar. A minha adoração vai falar mais alto. E eu concordo com o altar. Quando eu chegar em casa hoje, quando eu for para a empresa amanhã, a tua glória, a glória do milagre, irá comigo, para a glória de Deus. Ai, que mandorobo chacandure que mandasse. Ei, mandorobo chacatu que badogorobo. Pastor, esta noite eu sou como um Jairo aqui. Eu preciso voltar para casa e encontrar aquela circunstância mudada. Se você crê nesta palavra e na oração dos pastores que aqui estão, sai do teu lugar agora correndo neste lugar e venha pro altar. Tu és real. Oh, meu Deus. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Os pastores me ajudem, podem orar, por favor. Os pastores missionárias que estiverem presentes, pastoras que estiverem presentes, podem me ajudar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, a mudança da inclinarás os em nome de Jesus, teus ordenamos que os demônios saiam agora. Em nome de Jesus, todo espírito de morte sai agora. Mas vale um dia aí onde do você estiver, centro do teu querer
você estiver, toda recebe da mesma graça, recebe da mesma unção, recebe do mesmo poder, da mesma autoridade, em nome de Jesus. Influência de demônios acabem agora, em nome de Jesus. Circunstâncias sejam mudadas agora, em nome de Jesus. Espírito de morte, eu te ordeno, sai desta casa, sai agora, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh meu Deus, se você pode orar, ora em línguas estranhas, se você pode. No centro do teu querer, e toda a vida sem jamais se conhecer. Tu és minha colheita. Agora que os teus sonhos despertem, que os teus projetos levantem, que a tua expectativa encontre a realidade de Deus esta noite. Receba, receba, agora, agora, receba o milagre, receba o toque, receba, receba, agora, agora. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais se conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, Levante a mão direita, estende ela na direção da sua casa. Pastor, não é a casa que eu queria ainda, não tem problema. Está lá a sua família, seu lar, estão lá os seus nesta terra. Estende a mão, o Senhor está preparando algo bom para você. Mas estende as mãos pela fé. Diga em nome de Jesus: quando eu voltar para casa esta noite, a glória de Deus vai estar me esperando lá. E tudo aquilo que até hoje estava travado, impedindo, amarrado, está destravado, está desatado, e o caminho está aberto. Diga: porque a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Se é verdade, aplauda ao Senhor com alegria. A Deus seja glória para sempre.